E aí, meus queridos alunos, professores e você que curte o canal do Professor Vitor, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal. Pessoal, hoje o conteúdo é um desafio escolar, o revezamento da tocha olímpica, realizado pelo site do Impulsiona Esportes e Lazer. Então, para que mais pessoas assistam a esse vídeo e que nós possamos ter a oportunidade de vencer esse campeonato, é preciso que você curta esse vídeo e também compartilhe nas suas redes sociais. Assim, mais pessoas serão alcançadas e nós teremos a chance de poder vencer aí este desafio escolar. Este vídeo conterá aulas sobre a tocha olímpica e também o passo a passo para montar a nossa tocha olímpica e também o desafio. Espero que você assista até o final, pois esse vídeo está completo. Muito obrigado e vamos lá! Entrando para a aula do Impulsiona, nós faremos aí o revezamento da tocha, mas primeiro nós vamos entender e vivenciar em sala de aula. Os principais objetivos é entender a simbologia da chama, conhecer as tochas olímpicas e paralímpicas, saber como funciona o revezamento, aprender estratégias para levar as tochas e os revezamentos para a escola. Pontapé inicial. Quando falamos em Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, uma das imagens que vem à cabeça é a tocha. A tocha olímpica carrega a chama que representa o elo dos jogos da antiguidade e os da era moderna. A tocha paralímpica carrega a mensagem de constante renascimento do espírito paralímpico. O revezamento anuncia a chegada dos jogos, conclama a todos a renovar as esperanças e a buscar um mundo de paz. E nas escolas, como podemos levar a mensagem das tochas olímpicas e paralímpicas? A chama é um símbolo sagrado. O fogo sempre desempenhou um papel essencial na vida dos homens. Descobrir como produzi-lo está entre as realizações mais extraordinárias da humanidade. Uma prova disso é o papel que ela exerce na maioria das mitologias, especialmente na grega, representando a busca humana pelo conhecimento e pela razão. Não é à toa que o fogo, também chamado de chama, é um dos símbolos mais importantes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A tradição de manter a chama acesa está presente desde os primórdios dos Jogos Olímpicos, no século 8 a.C. Desde então, quase 3.000 anos depois, chama e tocha continuam mais vivos do que nunca. O mito de Prometeu. Os gregos antigos explicavam a presença do fogo na Terra por meio do mito do titã Prometeu. Na mitologia grega, Zeus, o pai dos deuses e dos homens, tinha o controle do fogo, cedendo à humanidade apenas em troca de sacrifícios. Compadecido pela falta de liberdade dos mortais, Prometeu rouba uma faísca de fogo e a entrega aos humanos, fazendo com que, a partir deste momento, eles passem a participar de tudo que é divino. Por este feito, Prometeu é considerado o primeiro portador da chama olímpica. Como surgiu a chama olímpica? Desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, em 776 anos antes de Cristo, uma chama era acesa em Olímpia, na Grécia, no templo de Hera. A chama queimava durante todo o período de realização dos jogos, para representar os valores da pureza, da amizade, da razão e da paz. Após o domínio romano, os Jogos Olímpicos foram extintos por mais de 1000 anos, terminando também com a tradição da chama olímpica. Para refletir, em que outras cerimônias o fogo aparece como elemento importante em nossa sociedade? Aniversários, festas juninas, festejos religiosos de diversas crenças, fogos de artifício e muitos outros podem aparecer nesta lista. É válido ressaltar a presença do elemento do fogo em sua simbologia. A tocha olímpica. A primeira tocha olímpica. Em 1896, os Jogos Olímpicos de Atenas, a chama voltou a ser acesa na Grécia, tornando-se o elo mitológico entre os Jogos da Antiguidade e os Jogos da Era Moderna. Nesta edição, foi feita uma procissão de tochas no centro de Atenas, celebrando o renascimento dos Jogos, assim como está na foto ao lado. Alguns anos se passaram até que o ritual de revezamento da tocha olímpica foi criado em 1936 nos Jogos de Berlim. Como tudo começou? A jornada da tocha olímpica é iniciada anos antes da cerimônia de revezamento. Ela nasce de uma ideia, quando os grupos de designers e projetistas encaminham suas propostas ao Comitê Olímpico Internacional e ao Comitê Organizador dos Jogos. O design escolhido deve utilizar elementos e cores que remetam à cultura do país ou à cidade sede. Além disso, o design
também deve ser funcional, pois a tocha será transportada em meio a condições adversas. Por estes motivos, a tocha olímpica é recriada a cada edição dos Jogos, assim como de Berlim em 1936, de Londres em 1948, de Helsinki em 1952, de Melbourne em 1956, Roma 1960, Tóquio 1964, México 1968, Munique 1972 e Montreal em 1976. Assim como Moscou em 1980, Londres em 1984, Seul em 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Brasil 2016. A chama da tocha olímpica é gerada pela combustão do gás liquefeito de petróleo, composto basicamente por propano e butano. Esta combinação é a mesma utilizada no gás de cozinha e garante a cor avermelhada da chama. No interior da tocha, o GLP, que no caso é o petróleo, encontra-se em estado líquido, mas há um sistema de diminuição da pressão interior que, quando acionada, causa evaporação da substância, transformando-a em gás. O GLP, que é o petróleo, evaporado é o que gera combustão, mantendo a chama acesa. O cartucho com um gás é inserido na parte inferior da tocha e tem combustível para queimar, durante mais ou menos 20 minutos. Como surgiu o revezamento? O revezamento da chama olímpica ressurgiu nos Jogos de 1936 em Berlim, na Alemanha. Nesta edição, pela primeira vez nos Jogos da Era Moderna, um grupo de atletas transportou uma chama das ruínas do tempo de Hera, a Olímpia, até o Estádio Olímpico da cidade Sete. Assim como está na foto ao lado, o revezamento foi criado para simbolizar a paz e a união entre os povos. Seu objetivo é anunciar o início dos Jogos Olímpicos e a sua chegada a uma nova cidade sede. A chama olímpica é acesa meses antes dos Jogos iniciarem. A cerimônia ocorre em Olímpia, no Templo de Hera, local original dos Jogos da Antiguidade. Para acender a chama, sacerdotisas inserem palha dentro de um espelho côncavo chamado de escáfia. Este espelho concentra os raios do sol num único ponto, gerando a chama pura. Em seguida, nesta mesma cerimônia, a chama irá acender a primeira tocha olímpica. Este movimento marca o início do revezamento. Entenda o ritual de revezamento. A chama é acesa em uma cerimônia com rituais antigos. O templo de Hera, em Olímpia, para gerar uma chama pura, utiliza-se a escápia, espelho côncavo. A chama é transferida para a primeira tocha. A chama é transportada por atletas e convidados que a revezam a tocha por tocha até a cidade da sede dos Jogos Olímpicos. Tradicionalmente, a chama passa por alguns pontos na Grécia e por vários pontos do país que irá sediar os Jogos. Um atleta ou figura famosa, além alguém renomado do país ou cidade sede, é o último a carregar a chama. Esta pessoa tem a missão de levar a chama até a pira olímpica e de acendê-la na cerimônia de abertura dos Jogos. Ela é acesa em Olímpia, em uma cerimônia com rituais antigos, e depois ela vai seguir o seu percurso até a cidade que está sediando os Jogos Olímpicos nessa era. Isso é muito legal. E por fim, a pira olímpica fica acesa durante todo o período dos Jogos, no cerimonial de encerramento para marcar o fim dos Jogos Olímpicos. A pira é apagada. Criatividade e inovação. Para atravessar o Canal da Mancha, a chama olímpica foi levada por um barco. Em Helsinki, pela primeira vez, a chama foi transportada num avião até a cidade de Helsinki. Montreal, o fogo foi transformado em impulso elétrico e enviado de Atenas via satélite para ser aceso no Canadá por meio de um feixe de laser. Isso é muito legal. Em Lillehammer, nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, a Noruega, a chama foi carregada por um esquiador. Em Sydney, na Austrália, a chama passou até pelo fundo do mar, transportada por um mergulhador. Em Sochi, 2013, nos Jogos Olímpicos de Inverno,
De Sochi, na Rússia, a chama olímpica visitou a Estação Espacial Internacional ISS. A originalidade e surpresa. O ritual para acender a pira olímpica tem se tornado um dos momentos mais emocionantes e surpreendentes da abertura dos Jogos Olímpicos. Nos Jogos de 2016, Vanderlei Cordeiro de Lima acendeu a pira olímpica, num momento emocionante. Os últimos momentos do revezamento e acendimento da pira. Para refletir, o revezamento da tocha olímpica traz consigo uma mensagem de paz. É um pedido de cessar conflitos para que os atletas, todas as pessoas envolvidas nos jogos e todos os espectadores possam se deslocar e acompanhar os jogos sem medo. Esta tradição nasceu na Grécia Antiga, quando as cidades, estados suspendiam suas guerras para que seus cidadãos pudessem participar dos jogos. Além disso, o revezamento anuncia que os jogos vão começar em cerimônias envolvendo e emocionando a população do país, em especial a cidade-sede. Pessoal, isso é muito importante. Então, ao início do revezamento e a abertura dos Jogos Olímpicos simboliza o momento de paz entre as nações, onde os países cessam qualquer tipo de conflito para que todos possam torcer para o seu país, que todos possam evidenciar a sua nacionalidade. Em Tóquio 2020, o revezamento nos Jogos de Tóquio tem como lema "Esperança ilumina nosso caminho", com duração de 121 dias, passagens por locais do patrimônio mundial como Monte Fuji, o Santuário Itsukushima e por todas as 47 prefeituras do Japão. A chama levará uma mensagem de paz e de esperança para todos. Além disso, o revezamento também tem como objetivo demonstrar solidariedade com as regiões que ainda estão se recuperando do terremoto e do tsunami de 2011. Este vídeo mostra o conceito do revezamento na Terra, do Sol nascente e a reação de alguns japoneses quando tiveram seu primeiro contato com a tocha. Por causa da pandemia do coronavírus, alguns fatos inusitados aconteceram. A chama olímpica chegou ao Japão em março de 2020, mas o revezamento só teve início um ano depois, em 25 de março de 2021. Durante esse período, a chama ficou protegida dentro do Museu Olímpico, localizado em frente ao Estádio Olímpico. A programação, incluindo as cidades que farão parte dos revezamentos, serão mantidas. O público está sendo convidado a acompanhar o revezamento em suas casas. As pessoas que estiverem presentes precisarão seguir todos os protocolos do combate à propagação do Covid. Pessoal, que interessante! A chama olímpica chegou ao Japão em março de 2020 e ela só teve início ao seu revezamento um ano depois. Então, durante esse período, a chama ficou protegida dentro do Museu Olímpico, localizado em frente ao Estádio Olímpico. Isso é muito interessante, é muito legal para ver como que os japoneses organizaram muito bem estas Olimpíadas.